Fala galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Console TV. Dando continuidade no desenvolvimento da nossa API de notícias, utilizando o Lumen, neste vídeo daremos continuidade aí na definição dos nossos repositories. A gente criou já uma interface, que vai servir como base aí para os nossos repositories, e também criamos uma classe abstrata, que implementa essa interface que a gente criou. Agora a gente vai criar aí os repositories de autor e também o de notícias. Legal? E como é que a gente vai fazer isso? Só recapitulando, a gente criou aqui na classe abstrata alguns métodos que foram implementados aqui pela nossa interface. Então a gente tem aqui o método para criar um registro, a gente tem o método aqui para selecionar, ou seja, trazer todos os registros com base em um limite e talvez numa ordenação de dados, caso seja informado esse parâmetro. A gente também tem o método responsável por trazer apenas um registro com base no ID. A gente tem aqui também um método para editar o registro baseado, por exemplo, por ID ou também pelo slug, E aí a gente também tem que passar aqui os dados que a gente quer realizar a alteração. E a gente também definiu aqui um método para deletar, o registro, e o método também recebe aqui um ID. A gente criou também, por fim, aqui um método para fazer busca, através da string. A gente vai informar aqui quais são os campos em que a gente vai buscar essa string. E também, por fim, aqui a gente tem o limite, e a ordenação dos dados. Legal? Só vou formatar aqui este método para ficar mais elegante, mais organizado. E aí a gente vai dar sequência. Legal. Agora a gente vai iniciar aqui a criação do nosso repository de autor, beleza? Mas antes de prosseguir para a criação, eu já peço aí para você deixar o seu like no nosso vídeo e também, caso você não seja inscrito no canal, já se inscreve aí para que você não perca mais nenhum vídeo dessa trilha que vai ficar sensacional, beleza? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um diretório dentro de repositories. E esse diretório vai se chamar autor. Beleza? E aqui dentro de autor aqui eu vou criar uma classe que vai se chamar author repository. Legal? Agora aqui a gente vai fazer basicamente o que a gente vem fazendo aí nas demais classes que a gente criou. A gente vai utilizar o modo estrito do PHP 7. E aqui vem a primeira novidade, tá? A gente vai estender a nossa classe abstrata. Então a gente vai dar um extends abstract repository. Beleza? Então a gente já tem aqui na nossa classe de autor, nosso repository de autor, todas as características que a gente definiu aqui na nossa classe abstrata. Então, a gente já herda aqui o construtor, a gente já herda aqui todos esses métodos e a gente agora precisa implementar aqui as características do autor. Caso os métodos que a gente definiu não satisfaçam a necessidade que a gente precisa. Legal? E como é que a gente vai saber? Aqui na nossa descrição aqui, que foi solicitado pela empresa, a gente tem isso aqui, ó. O autores, ele deve ser capaz, a gente deve ser capaz de cadastrar um autor, de listar todos os autores, de listar um autor por ID, a gente vai recuperar o autor por ID, a gente vai editar o autor, aqui vai ser uma edição por ID, e também vai excluir o autor também por ID. Legal, isso aqui me parece familiar. E se você se lembrar, é familiar porque a gente já definiu os métodos responsáveis por fazer isso aqui para a gente, lá na nossa interface e, consequentemente, na nossa classe abstrata.
Vamos dar uma conferida? Então vamos lá. Na minha classe abstrata, eu tenho aqui um método para criar um registro. Como eu estou aqui na minha classe de autor, então eu já estou herdando esse método de criar. Então vamos lá, eu posso já criar um autor, já está certo. Legal? Eu já vou até colocar aqui na frente, ok. Tá, só para a gente não se perder aqui. O listar todos os autores, a gente também já tem. É o find all aqui. Beleza? Então a gente já tem ele aqui também, já vai listar todos os autores. Legal. Então a gente também pode dar um OK aqui. A gente também já tem o listar autor por ID. A gente tem aqui, ó, find one by. Eu passo o ID do autor aqui e ele vai retornar para mim qual que é o autor que eu quero obter. Ele vai retornar para mim os dados desse autor. Então, já tenho aqui. Beleza. Eu também já tenho o método para editar o autor. Tá? Eu tenho aqui o meu método editBy. Então, com ele eu já consigo editar meus autores. Legal? Os dados do meu autor. Então, também está ok. E eu também já tenho um método para excluir autor. Tá aqui, ó, o delete. Legal? Então a gente já tem também um método para deletar o autor. Né? Automaticamente, se a minha classe abstrata, se eu estou estendendo a minha classe abstrata, eu já tenho acesso a esse método. Então, eu já tenho também definido. E eu tenho aqui também um método para buscar um autor. A gente não colocou aqui, mas a gente vai colocar aqui, ó, buscar autor por nome e sobrenome. Beleza? Então a gente já tem aqui mais um método pronto. E como é que eu sei disso? Tá, pessoal? Se você nunca trabalhou aí com orientação a objetos ou você está se familiarizando ainda, isso aqui chama-se herança. Tá? Então eu estou herdando todas as características, métodos, né, da minha classe abstrata. E como é que eu vou saber que isso aqui representa realmente o autor? Como é que eu vou saber que o método que eu estou chamando ele vai ser realmente da model, por exemplo, de autores? Porque quando a gente for registrar o nosso serviço, a gente vai informar para ele que o autor repository ele requer uma model e essa model vai ser a model de autor, por exemplo. Beleza? Então, por isso, a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente define aqui na nossa classe abstrata uma série de métodos em comum entre todos os repositórios. Né? Esses são métodos genéricos. Beleza? E esses métodos genéricos a gente consegue utilizá-los aí dentro dos nossos repositories. Beleza? Caso seja necessário a gente implementar novos métodos, não tem nenhum problema e a gente vai ver isso também quando a gente for definir agora o nosso repository de news, né, de notícias. Beleza? Então aqui, pessoal, o nosso repositório de autor, ele está pronto. Não tem mais nada que precisa ser feito aqui. Tá? Beleza? É simples assim. A gente já definiu todo o trabalho maçante dentro da nossa classe abstrata aqui. Legal? E aí com isso, poupou para mim o quê? Muito tempo. Imagine que se eu fosse criar aí mais uns 5 ou 6 repositórios, por exemplo, e eu tivesse que sair criando os mesmos métodos para cada um deles, se tornaria aí um trabalho cansativo, né, e repetitivo. E eu não preciso disso, porque eu já tenho aqui os conceitos de orientação a objeto trabalhando por mim. E um deles é a herança que a gente utilizou aqui. Beleza? Então, o nosso repositório de autor está pronto e finalizado. Agora, a gente vai criar aqui um outro diretório, que a gente vai chamar de news. E dentro de news, a gente vai criar um repositório chamado news repository.
Legal? E a gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Vou declarar aqui o modo estrito do PHP 7. Vou estender a minha classe abstrata aqui, meu Abstract Repository. Beleza? E agora a gente vai ter que implementar aqui novos métodos. Por que que eu estou falando isso? Veja bem, em notícias a gente vai poder cadastrar notícia. Legal. O primeiro método está pronto. A gente vai poder listar todas as notícias. Legal, esse método ele também está pronto, né? Que a gente já viu ele. A gente já definiu na nossa classe abstrata e esses dois métodos aqui ele já está pronto. A gente vai ser capaz de listar todas as notícias de apenas um autor. Olha só que bacana, esse método aqui a gente não tem definido em nosso repository. Então a gente vai ter que definir o método que vai ser responsável por retornar para a gente apenas as notícias de um autor específico. Legal? Então esse é o primeiro método aí que a gente vai ter que fazer. Bacana? Então como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá, porque também é bem simples, pessoal. E já é conceitos que a gente viu no nosso repository abstract aqui, ó, na nossa classe abstrata. Legal? Então vamos lá. Vou criar aqui um método público. Vou chamar ele de find by autor. E vou passar para ele 3 parâmetros. O primeiro vai ser o autor ID. Legal? Vai ser o ID do nosso autor. O segundo parâmetro, ele vai ser o limite. Por default, a gente está definindo aqui que o limite é 10. E por fim, a gente vai definir aqui um terceiro parâmetro, que é o nosso array de ordenação aqui, nosso order by. Legal? E esse método, ele vai retornar para a gente um array. Tá aqui. Então, a gente já tem essa estrutura definida também. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer basicamente um desenvolvimento bem semelhante com o que a gente fez aqui. Tá? É bem semelhante mesmo. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui o nossa variável results. Beleza? Vou colocar aqui um this. Vou chamar a nossa model. Perceba que eu não defini um construtor aqui dentro da nossa classe aqui News Repository, porque dentro do meu Abstract Repository eu já tenho um construtor que recebe uma model, né? E essa model ela tem que ser baseada na model aqui no objeto do Eloquent aqui, legal? Caso contrário não vai aceitar. E consequentemente eu já tenho acesso a esse atributo, porque ele é protegido. Então, como eu herdei a minha classe abstrata, eu tenho acesso a esse atributo aqui. Legal? Eu tenho acesso a todo o model aqui. Beleza? Então, vamos lá. Feito isso, vou fazer simplesmente aqui chamar o método query. Vou chamar aqui. Eu não vou nem chamar o método query aqui, eu vou chamar direto aqui o nosso where. Legal? E vou passar para ele o primeiro parâmetro, que vai ser o nosso autor ID. E o segundo parâmetro vai ser aqui o nosso autor ID aqui do método. Beleza? Então a gente já passou aqui. Por que autor ID aqui, Jones? Porque lá no nosso banco de dados a gente definiu que o campo responsável aí pelo relacionamento com a tabela de autores, né, dentro de notícias, é o autor ID. Beleza? Então a gente tem que informar ele aqui. Legal. Essa parte está feita e agora a gente vai fazer o trabalho que a gente já conhece. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos definir aqui o for each, que vai percorrer aqui o nosso array de ordenação. Vou definir aqui chave e valor. Vou
também definir aqui novamente a nossa condição, aqui que vai verificar se aqui na nossa chave ela possui o hífen, né? A primeira ocorrência aqui de hífen que eu quero encontrar. Legal? E a gente já vai fazer o seguinte, já vai sobrescrever esse valor da própria key, né? Da nossa própria chave, utilizando aqui o substr, que a gente vai pegar a partir do primeiro caractere, né? Lembrando que o substr ele inicia em 0, né? Ele inicia em 0, então o 0 nesse caso aqui seria, por exemplo, se eu passasse aqui uma chave ordenação por nome, isso aqui, ó, por exemplo, então começando em 0 seria 0, né? Seria 0, 1, 2, 3, 4 e terminaria aí. Legal? Então, por isso que eu estou pegando a partir do primeiro aqui, ó. Se ele achar um hífen, eu não quero considerar o hífen aqui, tá? Eu quero considerar a partir do n. Beleza? Então, é isso que a gente está dizendo aqui. Considere aí a partir do primeiro caractere. Tá? No nosso caso, do segundo, né? Porque o substr inicia em 0. Beleza? Então, tá lá. Agora a gente vai simplesmente chamar aqui o nosso results. Vamos chamar o método orderBy. Vamos passar para ele aqui e vamos passar para ele aqui o value. Bacana, já está feito aqui a nossa ordenação. E agora falta o quê? Falta apenas a gente paginar esses resultados aí. E a gente vai fazer da mesma maneira. Então vamos fazer aqui um return. Vamos chamar aqui o nosso método results, nosso objeto results, vamos chamar o método paginate. Vamos passar aqui o limit, legal? Vamos passar aqui o método também appends, chamar ele aqui. E vamos definir também aqui os dois parâmetros que a gente quer que seja exibido na URL lá dentro da nossa paginação, que é o orderBy, que a gente vai separar eles aqui por vírgula, né? A gente vai transformar o nosso array aqui, pegar apenas as chaves do nosso array, vamos transformar nosso array de chaves em uma string separadas por vírgula. Legal? Bacana. Agora a gente vai também definir aqui o nosso limit aqui. Então, tá feito já isso aqui. E por fim, a gente vai dizer que a gente quer os resultados em array. Prontinho, a gente já definiu aqui mais um método. Beleza? Tá bem bacana aqui, tá funcionando. Imaginemos nós, né? E agora a gente vai definir o próximo método. Lembrando, pessoal, que esta tarefa aqui, ó, o orderBy, essa estrutura de orderBy e essa estrutura da paginação, a gente está meio que repetindo ela, né? Então a gente repetiu ela aqui no nosso método findAll, no método findBy, no nosso método aqui findByAutor e também lá no nosso método searchBy. Eu também poderia, por exemplo, criar um método separado só para ele fazer assim, ó, ordenar. Tá? Por exemplo, para cuidar dessa questão aqui da ordenação, a gente podia chamar, por exemplo, de build order, por exemplo, build order by. E a gente também poderia ter um outro método aqui para montar a paginação. Poderíamos chamar aqui de build pagination, se bem que a paginação ela já está montada, tá? Mas a gente vai deixar desta maneira aqui para que vocês vejam um pouco aí o quanto é trabalhoso também. Definir uma estrutura e sair reescrevendo ela em cada um dos arquivos. Beleza? Então, tá aqui um método findByAutor. Agora, nosso repositório aqui de news já tem esse método aqui. Bacana. Agora, a gente também precisa de um método para listar uma notícia, apenas uma notícia, através do ID ou do slug. Olha só que bacana. A gente não tem um método assim. A gente tem apenas um método que ele vai retornar aqui para a gente uma notícia pelo ID, por exemplo. E a gente precisa implementar ambos,
né? A gente precisa listar aqui. Então, a gente vai também fazer este método aí. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o nosso método findBy, que a gente não definiu, né? A gente definiu findOneBy. Então, não tem problema, a gente vai definir aqui um método findBy. Então, vamos clicar aqui, vamos definir aqui um public function. Vamos chamar ele aqui de findBy. Vamos passar para ele aqui um parâmetro do tipo string e vai ser chamado, a gente vai chamar de para e vai retornar também aqui um array para a gente. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o results. Eu estou chamando de results, mas vocês podem chamar aí de qualquer outro nome, tá? Que faça aí um pouco de sentido. Tá? Então, vou chamar aqui a minha model, tá? This model. Vou chamar aqui o método query. Legal? Então, eu já tenho aqui meu objeto na memória. E agora, a gente vai fazer uma pequena verificação aqui, bem simples. A gente vai verificar, primeiramente, se o parâmetro que a gente informou, ele é numérico. Tá? Então, is numeric. Esta função do PHP verifica se o parâmetro, mesmo que estiver em string, é numérico. Por exemplo, posso passar aqui um ID, por exemplo, e um ID é número, né? Menos em alguns bancos de dados aí que o ID ele é uma string. Beleza? Mas no MySQL um ID é um campo numérico aí. Legal, então este parâmetro aqui é numérico? Bom, se for, eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele simplesmente pegue aqui, posso até chamar aqui de news, tá? Vou pegar aqui minhas news, então eu vou mudar este nome aqui, eu vou chamar de query e vou fazer o seguinte, query, e vou chamar o método find or fail, beleza? E vou passar para ele o parâmetro. Olha só que bacana. Legal? Então, se ele encontrar o registro com o ID que eu estou informando, ele retorna. Caso contrário, ele vai retornar uma mensagem de erro para a gente. Beleza? E caso o parâmetro não seja numérico, então é porque ele é um texto. Legal? Então, se ele é um texto, a gente vai fazer o seguinte, result, vou colocar aqui news, né? Query, e vamos fazer isso aqui, ó. News, query, né? E vamos chamar aqui o método where. E dentro do nosso método where, a gente vai passar aqui o primeiro parâmetro, que é a nossa coluna lá no banco de dados, que vai ser slug. E por fim, a gente vai passar aqui o parâmetro mesmo. E aí vamos chamar aqui o nosso método toArray. Belezinha? Então, feito isso aqui, a gente já tem... Na verdade, toArray não, pessoal. Na verdade, aqui é get, tá? Então, a gente já pegou aqui o nosso registro ou por ID, né, se for numérico, ou pelo slug, caso a gente informe um slug lá. Legal, e agora falta a gente retornar o resultado. A gente vai retornar aqui o nosso news em toArray. Prontinho, a gente já tem aí o nosso método findBy, que vai buscar tanto por slug quanto por ID. Beleza? Então, tá aqui. Método bem simples, bem enxuto mesmo. Agora, a gente já definiu ele aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente já pode colocar um OK aqui. Agora, eu também preciso de um método para editar notícia através do ID ou do slug. E a gente vai fazer isso da mesma maneira que a gente fez nesse método aí. Vai ser de uma maneira bem semelhante, com uma pequena diferença. Tá? O método que a gente vai utilizar aqui é o editBy.
O edit by a gente já tem ele definido aqui, inclusive na mesma estrutura que a gente precisa. Legal? Só que essa estrutura aqui não vai me atender, porque se eu passar aqui, por exemplo, o ID, ele vai retornar, não tem nenhum problema, ele vai retornar aqui, né? Ele vai encontrar aqui o meu registro no banco de dados e vai atualizar os dados desse registro. Só que se eu passar aqui, por exemplo, um slug, por exemplo, se eu passasse aqui para ele o valor tipo notícia teste, por exemplo, isso aqui é um slug. Só que aqui nesse método ele pesquisa por ID e não por slug. Então ele já não ia dar certo, ele ia dar um problema aqui, ele ia dar um erro. Legal? Então a gente precisa sobrescrever esse método aqui. E é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai vir aqui no public, vamos definir aqui o nosso public function edit by, ó, tá aqui. Já implementei a estrutura. Eu não quero executar aqui o método py, tá? Eu não quero. Então eu vou excluir esta linha e vou definir aqui a minha estrutura, tá? E a estrutura é bem semelhante ao que a gente fez aqui em cima. Legal? Então a gente vai definir aqui uma condição que a gente vai verificar se o parâmetro é numérico e caso contrário ele vai fazer alguma outra coisa. Então, se for numérico, o que ele vai fazer? Ele vai buscar aqui pra gente, né? Eu vou chamar aqui o nosso this model e vou buscar aqui o find. Legal? Então tá aqui nosso find. E vou passar para ele o parâmetro. O parâmetro aqui. Legal, aqui eu já encontrei a model que eu quero alterar. Beleza? Então, foi a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Show de bola. Agora a gente vai verificar o seguinte, caso o parâmetro não seja numérico, a gente vai buscar pelo slug. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, this model, e vamos chamar aqui o método where. E o que a gente vai passar aqui? Justamente a mesma coisa aqui, ó, slug e para. Então a gente vai passar aqui um slug e também o para. Beleza? Então, prontinho. Só que diferentemente daqui, a gente não vai chamar o get aqui, porque a gente não está retornando os registros. A gente está apenas fazendo a consulta aqui para encontrar o registro. Legal. Agora, por fim, a gente simplesmente executa o comando. Aqui, ó, o return. A gente dá um return já para retornar o resultado para a gente. Vou chamar aqui o método update, que também é do Eloquent. Tá? Esse método aqui a gente não criou, ele é um método do próprio Eloquent. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos passar aqui o nosso array de dados para fazer a nossa alteração. E por fim, aqui eu vou só verificar se isso aqui der certo, então retorna true, caso contrário, retorna falso aí pra gente. Legal? Então, o que aconteceu aqui? Encontrei uma notícia, se for numérico, e encontrei uma notícia se for slug. Beleza? Se eu encontrei, então eu já quero atualizar aqui o registro. Legal? Se eu não encontrar, a gente vai tratar isso futuramente aí. Pra gente não acabar não confundindo muitas coisas. Legal? Então, tá aqui. Mais um método pronto, a gente já pode riscar esse método também aqui, ó. Então, a gente já tem também para editar ou excluir por slug. Agora, eu também preciso excluir notícia através do ID ou do slug. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai fazer isso da mesma maneira que a gente fez esse nosso método aí, né? Não só esse, mas também o find by. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um método. Esse método ele vai ser o delete by. Vou passar aqui um parâmetro do tipo string e vou retornar um boolean aqui também. Legal? E vou verificar a mesma coisa. Então, se o meu parâmetro for numérico, eu quero que faça
isso aqui. Caso contrário, faça isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, primeiro, encontrar aqui, né, já. Então, vamos fazer isso aqui, ó. This model. Vamos chamar já diretamente aqui o nosso método destroy. E vamos passar para ele aqui o nosso parâmetro. Já que é um ID, né, já que é um numérico, então eu já quero excluir a notícia aí do meu banco de dados. Beleza? Agora, e se não for numérico? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. News this model. Vamos chamar aqui o nosso método where. Vamos passar aqui o slug e vamos passar aqui o nosso parâmetro também, né? E vamos chamar aqui o método delete. Beleza? Ao fazer isso aqui, ele vai deletar aí o nosso registro. Bacana? E agora eu só preciso fazer a mesma verificação. Então, return news. Se deu certo, retorna true. Se deu errado, retorna false. Beleza? É bem simples assim, pessoal. Então, a gente já tem aqui também um método para deletar as notícias por ID ou por slug. Show de bola. Agora a gente precisa de mais um método. Legal? Esse método é para deletar a notícia por autor. Então, por exemplo, suponhamos que um autor não trabalha mais na empresa. Tá? Por alguma razão foi demitido, ele saiu fora da empresa e aí a gente precisa excluir todas as notícias dele. Legal? Então a gente precisa informar aqui o ID dele para excluir todas as notícias a qual ele criou, para que a gente não precise ficar excluindo toda a notícia por ID único, né? Então a gente precisa entrar em notícia por notícia e sair fazendo a exclusão. A gente informa o ID do autor e exclui todas as notícias dele. Legal? Então a gente vai criar esse método aí. E esse método, pessoal, ele vai ser bem simples mesmo. Tá? Ele vai ser bem mais simples do que esse próprio método aí que a gente criou. A gente simplesmente vai fazer o seguinte: public function delete by author. E vamos passar aqui um inteiro, né, um parâmetro do tipo inteiro que vai ser o autor ID. E vai retornar aqui para a gente um booleano também. E a gente vai fazer o seguinte: news aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. This model where autor ID. E vamos informar aqui o nosso autor ID. E por fim, vamos chamar o método delete. Legal? E agora a gente vai retornar aqui. Se deu sucesso, retorna true. Aqui no nosso método. Se deu errado, retorna false. Legal? Então, tá aqui, pessoal. Simplesmente encontrei o registro aqui, né? Todas as notícias que pertencem a esse autor. E já fiz a exclusão delas aqui tudinho. Legal? E aí, se deu certo a exclusão, retorna true. E se deu errado, retorna false. É bem simples assim esse método. E com isso a gente acabou aí finalizando a criação de todos os métodos do nosso repositório de notícias. Então a gente tem aqui agora um método para cada ação que a gente precisa aí entregar para a empresa que solicitou esta API. Bacana? Então, pessoal, a gente viu aí que a herança aqui da nossa classe abstrata, ela foi uma baita mão na roda para a gente, porque já definiu alguns métodos, né? São métodos genéricos, né? Repito, então são métodos que todo repositório aí pode ter por padrão, mas caso não tenha e precise implementar os seus próprios métodos, né? Cada repositório precisa implementar seus próprios métodos, não tem problema nenhum. A gente vai ter aí ainda acesso a todos os métodos que a gente criou, mais os métodos que a gente definiu no repositório aí. Legal? Então, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. No próximo vídeo a gente vai criar aí o nosso último repositório, né? Que é o repositório aqui responsável pelas imagens das notícias. Legal? A gente não colocou aqui, né? Mas eu vou definir isto aqui, depois eu trago para vocês.
E aí a gente vai criar também esse repositório para a gente matar essa parte aí da nossa API. Legal? Então, novamente aí, caso vocês tenham curtido este vídeo, eu peço para que vocês deixem o seu like aí. E também, caso vocês não sejam inscritos no canal, já se inscreve aí para vocês não perderem mais nenhum vídeo desta trilha aqui, que vai ficar sensacional quando todo o trabalho for concluído, pessoal. Legal? Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.